Feliz noite a todos, amém? Eterno Deus e soberano Pai, te damos graça, Senhor, te damos graça pela vida, te damos graça, Senhor, por estarmos aqui vivos hoje, nessa noite. Te pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, nos dando a sua proteção, Senhor, mesmo sem merecer. Te pedimos também, Senhor, que repreenda todo espírito, Senhor, contrário à tua vontade, Senhor, que bate em retirada, Senhor. Todo espírito, Senhor, que não condiz com a tua vontade. Espírito de depressão, espírito de loucura, de desavença. Vai, Senhor, também visitando as pessoas que estão depressivas, pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida, Senhor. Vai, Senhor, tocando no coração dessas pessoas, Senhor. Vai mudando, Senhor, o pensamento. Vai levando alegria, Senhor, para essas pessoas. Ó, Senhor, vem nos ensinar, Senhor, a cada vez mais, Senhor, buscar a tua presença, a cada vez mais, buscar uma intimidade contigo, Senhor. Porque tu és, Senhor, dono das nossas vidas, Senhor. O Senhor foi que nos fez com o propósito de te adorar, de ir para o céu, de sermos felizes, Senhor. Senhor, também te agradeço, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que tem dado a todos nós, Senhor. De pessoas, Senhor, que passaram à beira da morte, Senhor, e hoje pode estar com suas famílias. Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Te peço que conduza, Senhor, esse culto, Senhor. Te peço que abra o nosso entendimento, Senhor, nosso coração, para cada vez mais te buscar, Senhor, e aprender com a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. É que eu te peço e te agradeço no teu santo, 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 santo nome. Amém. Mesmo na tempestade, mesmo que se a gente amar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu
esteja em teu amor, piedade de nós, piedade, piedade de nós, piedade, piedade de nós, Senhor, bondade infinita, liberta-nos do mal, piedade de nós, Cristo, que por misericórdia nos dá o teu coração, piedade de nós, Senhor, que a nossa alegria esteja em teu amor, piedade de nós, piedade, piedade de nós, piedade, piedade de nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham separado. E achando a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirado consigo aquele caso. E eis que no meio do dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E acharam a aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrando para ficar com eles, aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e começou a partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros, um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e o comeu diante deles, e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriram o entendimento
para compreenderem as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, pois sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou fora até Betânia. E levantando as mãos, os abraçou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Um textinho grande, né? Mas um texto que nos fala muita coisa. No primeiro verso do texto, a gente vê como as mulheres, elas são, desde aquela época, elas são cuidadosas. O texto diz que elas foram muito de madrugada levar os presentes, né, para preparar o corpo do nosso Senhor. E o anjo apareceu a elas, né, as mulheres. E o anjo faz uma pergunta que eu hoje me fiz também. Ele perguntou: por que procura entre os mortos aquele que vive? E muitas vezes procuramos entre os mortos, né? E às vezes os mortos somos nós mesmos. E esse texto também fala de Jesus acompanhando eles no meio do caminho, e como eles sentiam arder o coração quando Jesus falava. Não são todos, mas eu acho que acontece com todo mundo. Tem pessoas que a gente faz questão de estar perto, tem pessoas que a gente quer estar perto, que a gente quer se aproximar, porque essa pessoa nos traz paz, né? Essa pessoa fala de Deus de um jeito que outra pessoa não fala. Então a gente quer encostar, a gente quer aproveitar mais um pouco daquela fé, né? E muitas vezes essa fé não temos, nós que congregamos, nós que adoramos a Deus. Às vezes, como vamos falar de Deus, a gente passa de uma maneira fria, de uma maneira que como se Deus não existisse. E quando você pega uma pessoa que realmente ela acredita que Deus ressuscitou e que Ele existe, e que quando ela abre a boca, que ela fala de um Deus vivo, e a gente sente na pessoa, quando a pessoa está falando, que ela realmente acredita naquilo, que ela realmente acredita que o Cristo ressuscitou, que Ele veio nos trazer a salvação. Infelizmente são poucas pessoas. São muitas pessoas que dizem que crê, mas são poucas as pessoas que têm esse fervor, que realmente acreditam. Muita gente na igreja duvida da existência de Deus. É estranho falar disso em uma igreja, mas é verdade. Muita gente congrega, muita gente vem, mas muita gente também duvida. E dormimos sem orar, dormimos sem pedir a proteção do nosso Senhor. Você vê, os discípulos daquela época duvidaram quando as mulheres disseram que ele tinha ressuscitado. Pedro correu para o sepulcro para ver com os próprios olhos se realmente isso tinha acontecido. Você vê, os que andavam com Jesus naquela época duvidaram. Você imagina nós. Então,
eu fiquei pensando que se eles que estavam o tempo todo com Jesus, ouvindo a respeito do céu, porque Jesus falava a respeito do céu, não como eu estou falando aqui. Você vê que o texto diz que o coração deles ardia quando Jesus falava. Tinha vida as palavras dele. Quem estava morto ressuscitava espiritualmente. E eles duvidaram. E muito tempo a gente duvidou, às vezes duvida, não sei, né? E são poucos que quando pega essa palavra que vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sente esse daí realmente ele acredita no Senhor Jesus, ele realmente acredita que Deus existe. Já tem pessoas que falam de Deus que você não... Ele disse, meu Deus, né? E quando você sente algo assim, é impressionante, que atrai. Jesus atrai multidões. Jesus atrai multidões. Exemplo, aqui nos tempos de hoje, nosso pastor, a gente gosta de estar próximo do nosso pastor, porque a gente sabe do compromisso dele com Deus, e a gente acredita que ele acredita que é verdade. Já outros a gente não faz questão de estar próximo, porque não passa essa confiança. Não passa essa confiança. Aí eu costumo olhar para mim e disse, meu Deus, será que eu passo essa confiança para alguém? Será que realmente eu passo essa confiança, as pessoas a olharem para mim, diz ali, aquele cara realmente acredita em Deus, aquele cara abre mão de tudo por Deus. Eu comecei a olhar para mim e disse, ainda falta me entregar mais, ainda falta arder mais em mim, voltar ao primeiro amor, porque eu lembro de quando eu ouvi falar de Jesus na adolescência. A gente sempre soube que Jesus existiu, mas chega uma hora que a gente dá atenção. A gente sempre soube, mas a gente não dá atenção. Mas chega uma hora que uma pessoa chega e vai falar de Jesus e você dá atenção, você diz, eita, Jesus é assim, é? E eu lembro que eu me apaixonei de um jeito, sabe? Eu ficava ansioso para ouvir a palavra de Deus. Era uma alegria que transbordava no meu coração de um jeito que hoje, me perdoe falar, hoje eu não tenho aquele amor que eu tive. Não estou aqui para mentir. Não tenho. Estou todo dia buscando. O dia, meu Deus, tanta coisa, tanto entulho bagunçou a sua casa, tanto entulho. E hoje eu estou ainda tirando os entulhos. Ainda estou tirando, sabe? Estou dando espaço para Deus, tirando coisas que só bagunçaram. E limpar a casa não é fácil. Não é fácil. É uma luta, a gente sofre porque a gente sabe que a gente ainda está distante. Só que a gente sabe que eu acredito que o Senhor existe. Só que eu acredito que eu ainda posso ir mais longe, porque eu sei o que eu senti naquela época. Eu me apaixonei de verdade por Jesus Cristo. Parecia um menino que estava no parque de diversão, que tinha descoberto o ouro, né? Um menino cheio de bala, sei lá, como coisas que trazem alegria ao peito. Então eu ficava sedento quando um colega meu, foi ele, eu lembro dele, ele jogava de bola comigo em um time lá do bairro, Luiz Carlos. Na época o apelido dele era Cacau, né? Mas foi Luiz Carlos. Que um dia eu saí à noite, encontrei ele na esquina e ele começou a falar do amor de Jesus Cristo. E quando ele falou do amor de Jesus Cristo, eu quis aquilo para mim. E eu fui para a igreja e eu passava 24 horas pensando no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. 24 horas. Aonde eu andava era com Jesus na mente. Eu estou correndo atrás
do que eu perdi. Hoje, não me imaginava aqui, trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele, sabendo dessa minha deficiência, Ele sabendo que eu não sou digno, Ele disse: vá, meu filho, é você. É você. E eu dizendo: Senhor, eu não sou digno. Ele disse: mas é você. E eu, pela fé, eu estou aqui porque eu acredito, sabe? Mas relutei muito para não subir aqui ao púlpito, porque eu me conheço e sei que Jesus me conhece muito mais. Eu disse: não, Senhor, eu não. O Senhor sabe como eu sou. E Deus criou essa situação para mim. E eu tive que bater o pé e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Não é fácil. Não é fácil, porque assisti muitas pregações, vi muitas pessoas que são realmente pessoas que é admiráveis, né? Pessoas que têm um entendimento da palavra, né? E hoje você está aqui e se sentindo desse tamanho para representar um Deus infinito. Mas eu creio no meu Deus. Eu creio, eu digo: Senhor, estou pequeno diante do Senhor, mas se o Senhor quer, eis-me aqui. Quem me conhece mais do que vocês aqui, sabe que jamais eu aceitaria uma proposta dessa. Primeiro, pela timidez. Segundo, que eu nunca tive coragem de enfrentar algo do tipo. Mas essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo está voltando a arder meu coração. É estranho pregar e falar isso, é estranho. Mas eu conversei com Deus e disse: Deus, eu não vou subir para mentir, eu vou falar a verdade. Se não for para eu estar lá em cima, me tire. Mas eu não vou fingir uma coisa que eu não sou, não. Não estou aqui para fingir. E se eu estou aqui, é porque eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito em mim, mas acredito no meu Deus. E se meu Deus disse que é para eu estar aqui, eu estou. Se Ele acredita em mim, então está valendo. E quando eu peguei essa passagem, eu comecei a refletir e comecei a lembrar dos velhos tempos. Dos tempos bons, de quando Deus ele preenchia todo o espaço do meu coração. E comecei a ver nessa passagem que muitas vezes deixamos de convidar Deus para entrar, para estar na nossa vida. Deixa eu lembrar aqui a passagem que Jesus estava falando no caminho. Bom, eu acho já. Então, quando eles chegaram a Emaús, o texto diz que Jesus fez como quem ia adiante. Aí eu fiquei parado, fiquei olhando. Jesus fez como quem ia adiante. Fez como quem ia, ou seja, não ia. Ele fez como quem ia. Aí me chamou a atenção, disse: então Deus, Ele quer ver nossa intenção. Fez com quem ia adiante. E eles, os constrangeiros, chamando para entrar. Então Jesus entrou a partir do momento que eles convidaram. Se eles não tivessem convidado, Jesus tinha saído dali. Então Jesus esperou a intenção deles, fez como quem ia adiante, e eles o convidaram. Olha, a palavra diz que eles o constrangeram quando chamou para entrar. Será que convidamos Jesus quando vamos para o nosso trabalho?
Será que convidamos Jesus quando chegamos em casa? Dizer: Senhor, entre comigo, esteja comigo na minha casa. Senhor, esteja comigo nessa situação, esteja comigo no trabalho. Não, eu não convidava, e a partir do texto me chamou a atenção. Eu disse: rapaz, está faltando. A palavra também diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele espera você chamar, ele não invade, ele espera você convidá-lo, ele espera você dizer: Senhor, esteja comigo, Senhor, venha comigo, Senhor, esteja aqui nessa situação comigo, Senhor, habita na minha casa. E o inimigo, ele invade, o inimigo entra na nossa casa sem ser chamado, e muitas vezes estamos passando por muitas tribulações porque não temos entendimento, e o inimigo fica bagunçando a nossa casa, e Jesus esperando você pedir para ele entrar, para ele organizar. E a gente esquece de convidar Jesus. A gente esquece que Jesus, ele não invade, ele quer ser convidado. Assim como Deus, como eu falei lá no jardim, ele poderia muito bem não ter botado essa árvore. E aí? Beleza, ia ser só dele e acabou-se. Mas Deus quis que a gente escolhesse Ele. Ele nos deu a opção. Ele disse: você tem a opção de me escolher ou não. Eu quero vocês, a partir do momento que vocês queiram estar comigo também. Cabe a vocês me escolher. E esses dois, eles convidaram Jesus. E Jesus, ao entrar, comeu, abençoou, paz e bem, lá quando foi com os discípulos. Jesus sempre chega saudando, sempre abençoando. E outra coisa que me chamou a atenção foi que Jesus comeu, mesmo depois de ter ressuscitado. Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, e foi lá comer o peixe assado e o favo de mel. Fiquei: ele precisava comer? E ainda sentia fome, era? Jesus, ele fez isso para mostrar que ele veio como um ser humano, porque muitas vezes a gente diz: mas ali foi Jesus. Só que a gente esquece que a palavra de Deus diz: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus se tornou um de nós, para mostrar a mim e a você que é possível. Todas as necessidades que temos, Jesus teve. Todas as fraquezas que temos, Jesus teve. Só não pecou. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve todas as necessidades para dizer a mim e a você, dizer: é possível, porque eu venci o mundo. Só que ficamos botando empecilho: mas ele era filho de Deus, né? Jesus não é injusto, Deus não é injusto. Se ele diz que é possível, é porque ele se fez homem igual a nós. Se fez homem igual a nós, com todas as fraquezas. Ele só usou a fé, que temos o poder também de usar a fé. Ele clamou a Deus, que também podemos clamar a Deus. E ele diz que é possível para a gente também fazer milagres em nome dele, não em nome da gente. Olha, no 25: ó Nelson e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Não, perdão, não é aqui não. Pronto. A partir do 48: e dessas coisas sois vós testemunha,
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, em nome de Jesus temos poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Só que não sabemos a força que temos. É que nem um cavalo amarrado numa cadeira dessa. Se ele soubesse a força que ele tem, ele sai arrastando, era tudo. Mas o fato dele estar ali com a cordinha, ele acha que ele não pode arrastar. Ele já foi acostumado preso. Se a gente soubesse o poder da oração, a gente não cessava de orar. Só que vamos voltar para a realidade. Não somos pessoas orantes. Às vezes só porque viemos à igreja. Raramente eu, não estou na casa de vocês, raramente eu dobro meu joelho em casa para falar com Deus. E o inimigo ali, agindo, bagunçando, invadindo. E eu com todo esse poder, que não é meu, é do nosso Pai, a gente com esse poder de clamar a Deus e fazer com que tudo aquilo cesse. Só que dependendo da situação, muitas vezes a gente não acredita nem na nossa própria oração. A gente não acredita que se a gente orar, as coisas vão funcionar. É por isso que vivemos mendigando oração. Fulano, ore por mim, rapaz, estou passando. Eu digo por isso que eu passei por uma situação muito ruim na minha vida e eu não acreditava na minha oração, não. Eu saía pedindo oração, rapaz, ore por mim, minha vida está. Eu não acreditava que se orasse melhorava, não. Só que o véu foi rasgado. Temos acesso através de Jesus a Deus. Já rasgou o véu. Então, temos essa dificuldade de acreditar na nossa própria oração. Por quê? Porque o inimigo, o acusador, fica colocando na nossa cabeça, dizendo: você agora está orando, né? Você lembra disso e disso? Ele fica atrapalhando a ponto de deixar desacreditado que Deus escuta nossas orações. Graças a Deus isso está mudando. Hoje já estou me policiando em relação a isso. Até para vir para aqui os primeiros dias eu orava, mas hoje não. Hoje, antes de vir para cá, eu falo com Deus, o Espírito Santo de Deus, e peço orientação, peço para que Ele esteja aqui comigo, para que eu não fique só aqui, para que Ele me conduza a respeito da palavra dEle, porque eu quero acreditar mais do que esses aqui que andavam com Ele. Quando Jesus disse que ia morrer e ressuscitar, eles não acreditaram quando chegou o terceiro dia. Quando as mulheres foram lá e disseram: já não está mais, ressuscitou. Então correu para ver, mesmo Jesus dizendo o tempo todo que ia morrer e que ia ressuscitar o terceiro dia. Não foi novidade para eles. Eles já estavam preparados para esse episódio. Eles já estavam preparados para esse acontecimento. E mesmo assim acontecendo, como Jesus falou, eles não acreditaram. Eu não estava lá com Jesus, mas eu quero acreditar mais do que esses.
Eu não sei na cabeça de outros, mas na minha cabeça já passou também. Eu não sei se passa na cabeça de todo mundo, já passou. Esse livro aqui dizem que foi escrito por mão de homens. E se foi mesmo? E se esse livro aqui foi inventado só para dominar aí a grande massa? Já passou isso na minha cabeça. E hoje eu falo com muita segurança. Eu acredito na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito. Hoje não tenho mais dúvidas sobre essa palavra. Sobre situações que Deus fez na minha vida que me leva a crer. Não em sorte mais. Que me leva a crer que Deus, Ele está o tempo todo me livrando. O tempo todo na minha vida me conduzindo. Porque eu estou permitindo que Deus caminhe comigo. Se você não chamar Jesus para lhe acompanhar, Ele vai respeitar a distância. Não é que Ele não queira estar perto de você, mas Ele espera o convite. Ele espera que você queira. Jesus, Ele é justo, Ele não invade. Ele não é como nós, quando termina um relacionamento, a gente olha para a pessoa e diz: não, você é minha, você é meu, você tem que estar comigo de qualquer jeito. Jesus não é assim. Então, o que aprendemos com essa palavra, a partir de hoje, a crer mais do que esses, a convidar Jesus a entrar na nossa vida, a fazer com que cada dia seja um dia com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Ao acordar, dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Vamos para o meu trabalho comigo. Abençoa a minha casa, fica com os meus. Protege os meus, porque a palavra diz que o inimigo, ele fica 24 horas esperando para lhe tragar. E não queremos essa proteção. Não é que não queremos, às vezes não sabemos que temos essa proteção. Que a partir de hoje entendamos que nossa vida depende unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Esse corpo aqui não é nada, não é nada. Do nada pode vir uma doença, um mal de Parkinson, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas estou falando isso para você ver como somos frágeis. Como somos frágeis. Uma queda de moto, quebrar braço, perna, e aí ficamos debilitados. E a cada dia estamos encerrando o ciclo de vida aqui nessa terra. Temos pouco tempo para nos entregar verdadeiramente ao nosso Deus. Pouco tempo para dizer: Senhor, estou contigo até a morte. Essa palavra que eu trago em nome do Senhor Jesus. Amém. Não te chamou como um servo qualquer.
abraça ao que é teu, permanece